Bem-vindos ao Portal Geek! Na Segundo Dragon de hoje, nós trazemos um dos 5 livros que a editora Pendragon mandou pra gente. E hoje nós vamos falar sobre Aquela Noite, de Fábio Vera Cruz. Esse livro é surpreendentemente curto. Ele é muito sucinto, na verdade, né? Ele conta toda a história que tem que contar, ele dá a proposta dele, ele vai até o final com a proposta que ele joga desde o começo. E tudo isso é muito bem escrito. Mas antes da gente continuar, a gente tem que dizer que é um livro sobre lobisomens. Sim. Embora tenha outras criaturas Espécies na história. Mas antes de eu entrar no termo do que rola na história, eu queria realmente falar sobre essa parte, porque eu fiquei muito surpresa. Esse é um livro deixa eu conferir pra não dizer errado, 209 páginas. É um livro muito curtinho. E ele, você vê que não é um livro muito grande, né? Ele é pequenininho. Mas, cara, ele surpreende, porque em 209 páginas, o autor, ele consegue discorrer muita coisa acontece na história, não fica exatamente ponta solta. Tudo é bem explicado. Bem amarrado. Inclusive o Fábio escreve muito bem. Impressionante como você lê rápido. Você não lê rápido só porque o livro é pequeno. Você lê rápido porque a história é interessante. É uma história muito interessante, te dá curiosidade pra você chegar até o final. Sim, né? Já desde o começo. Ela vai te instigando a querer saber mais e mais sobre a história. E você lê muito rápido. Em eu li 2, 3 horinhas. Eu juro Quem pra lê você. muito rápido vai ler isso aqui em meia hora, talvez 1 hora. Eu juro pra você, eu li esse livro, eu comecei a ler, sei lá, umas 11 horas da manhã. Mas enquanto eu li ele, eu arrumei casa, eu lavei, fiz comida, eu fiz um monte de coisa. E tipo, deu 6 horas da tarde e eu já tinha terminado de ler o livro. Pô, Mas se você livro pega muito ele rápido. direto, como eu fiz, eu li ele acho que em 3 horas. Pois é, uma leitura muito rápida. Eu li em 3 horas, mas é porque também a minha leitura não é rápida. É, você pega pra ler e você fica empolgado e instigado pra continuar. Você não quer parar e você consome muito rápido, porque você quer saber o que vai acontecer. E eu achei essa história, não sei você, mas eu achei essa história muito diferente. Eu achei ela um pouquinho diferente. Assim, eu leio bastante livros sobre lobisomens. Então, eu não leio tanto livro de lobisomem, eu prefiro os livros de vampiros. Mas essa história de lobisomem me surpreendeu, dentre as que eu já havia lido. Principalmente porque a história se passa no Brasil, entre Minas, né? É Minas e Rio de Janeiro. Acho que é Minas e Rio de Janeiro, né? Sim, Minas entre e Rio de Minas Janeiro. e Rio de Janeiro e um pouquinho de São Paulo. Tem um pouquinho de São Paulo na Tem história. São Paulo. Então a história é mega brasileira, com pessoas brasileiras, com nomes brasileiros na história. E inclusive, um personagem da história é um personagem histórico que realmente existiu. Mas não era brasileiro. Mas que Ele era romano. Mas que veio parar aqui no Brasil. Na história desse livro, não não na nossa história. O livro conta a história da Sarah Miller, uma adolescente, quase uma jovem adulta. Ela tá no seu período de vestibular pra faculdade. E ela passa por umas situações inusitadas e descobre no sangue dela algo um pouquinho diferente. Ela se descobre lobisomem e não sabe porquê, não sabe se foi mordida, não sabe o que aconteceu. Tudo começou com um assalto, ela foi assaltada. E aí ela não lembra de tudo que aconteceu nessa noite. E a vida dela inteira mudou por causa daquela noite. Dessa noite. Tanto que o nome do livro é Aquela Noite. E o livro todo gira em torno por causa dos acontecimentos dessa noite. Que só vai ser lembrado direito bem mais pra frente da história. Inclusive, uma pessoa que passa pelo caminho dela nessa noite acaba tendo grande importância ao longo da história, principalmente no final. E aquela noite justamente muda não só a vida dela, muda a vida dessa pessoa também. E por causa daquela noite, muita coisa acontece pra frente. E é basicamente o desenrolar da história. Baseado. O descobrimento da Sarah como lobisomem. E como ela vai descobrindo como esse mundo sobrenatural está inserido dentro do mundo normal, digamos assim. Nesse livro a gente descobre não só lobisomens inseridos no nosso dia a dia, né, na nossa população,
Nos dias a gente descobre também vampiros em diversos graus diferentes da polícia, dentro do meio político. Dentro do meio político. No meio de donos de grandes empresas, etc. Exatamente. E a gente descobre que além de vampiros e lobisomens, existem outras criaturas. Na verdade, foram 5 criaturas de acordo com esse livro. Aí no caso você tá falando das 5 criaturas originais. Exatamente. Que eu achei muito interessante e diferente do que eu já havia lido até agora e assistido em filmes, etc. É que geralmente, quando se fala no meio dos vampiros e lobisomens, sempre tem essa rixa de vampiro e lobisomem, né? E sempre teve o lobisomem original e o vampiro original. Porém, nessa história, teve outros seres originais, não foram apenas um vampiro e um lobisomem. Exatamente. E aí, assim, ao longo da história, você sabe um pouco, assim, muito por alto, quem foram as outras criaturas. E mais lá pro final, uma delas vai ter duas, né? Uma vai ter uma grande importância na vida da Sarah e a outra também, só que de uma maneira diferente. E que pode vir... Pode não, vai ter... Esse livro tem continuação. Tem continuação, acabou, pelo amor de Deus, Fábio Veracruz, cadê essa continuação? Pelo amor de Deus. Que a gente quer saber o resto, porque o livro é muito bom. É muito bom. Inclusive, eu queria mais páginas desse livro. Porque, assim, quando eu acabei de ler tão rápido que eu me senti assim, não deu nem tempo de se sentir órfão, porque acabou tão rápido. A sensação que a gente teve é que esse livro foi uma provinha. Sabe? Foi uma degustação da história. Assim, a história não deixa a desejar em momento nada, algum. Porque é uma história sucinta. Não, ela é bem completa. Tudo ali faz sentido. Se por acaso você, na hora de ler, achar que não faz sentido, meu filho, espera um pouquinho que dá uma coisa, vai fazer sentido. E a gente sentiu falta, porque assim, é tão bom que você quer mais. Você quer beber mais dessa fonte, sabe? Sabe aquela sobremesa que você quer comer antes do jantar, do almoço? É mais ou menos assim. Ou aquela comida tão gostosa que você quer repetir. Porque o que você comeu não foi suficiente. É mais ou menos essa sensação que dá que é tão bom que você sente que não é suficiente, que você queria mais. Eu espero que a continuação seja um pouquinho maior. Tem um romance nessa história, um romance bem legal. Bem legal. E que, assim... quase não aparece o romance. Por um lado, eu não achei ruim isso. Porque, nossa, tem alguns livros que os romances enchem o saco. Eu gosto de ler romance, mas realmente tem livro que... Eu também gosto de ler romance, só que tem livro que é duro ler o romance. Porque é tão meloso, é tão não sei o que, não é essa a questão aqui. Não acontece nada disso, graças a Deus, Fábio foi muito inteligentíssimo a cortar essas partes. Só que porém foi um pouquinho leve até demais. Não, eu achei que faltou um pouco mais de entrosamento ali, sabe? Um pouco mais de contato. Eu acho que tudo aconteceu muito rápido. Nada contra o amor à primeira vista, até porque não foi esse o caso. Não foi esse o caso. Embora para alguns possa parecer que sim, mas não foi. Aqui eu achei que faltou um pouco mais assim... de mostrar um entrosamento entre eles, pra mostrar essa faltou conexão. Um pouco mais de cena, pra mostrar como surgiu... Pra mostrar melhor como surgiu essa conexão entre eles, pra eles terem certeza absoluta que o casal, assim, é esse mesmo, entendeu? Eu senti só um pouquinho de falta disso, de um pouco mais de cenas entre essas duas pessoas do romance da história. Existe uma rixa entre os lobisomens e os vampiros, como tem em todo livro que tem lobisomem e vampiro. É porque é de praxe, toda história de vampiro tem que ter os lobisomens, tem que ter essa E aí, briga. A Sarah acaba caindo de paraquedas nessa história e ela não tem pra onde meio que correr, porque ela se vê envolvida e por certas razões que ela vai descobrindo no decorrer da história. Mesmo se ela não se sentisse envolvida, ela estaria envolvida de qualquer forma. Porque, coitada, ela nasceu pra aquilo. E aí ela entra nesse meio e ela descobre uma liderança nela que nem ela sabia que existia.
Ela se descobre uma grande líder, na verdade, porque ela tem ideias e ela motiva as pessoas. E ela tem visão. Ela também descobre coisas sobre o passado da mãe dela, e o porquê que certas coisas aconteceram da forma como aconteceram. E parte do que acontece no final com relação ao passado da mãe dela é muito legal, cara. Nossa, eu achei surpreendente. Eu achei muito legal toda a situação. Até porque o que acontece, você jamais ia imaginar que iria acontecer. Porque você nunca viu nada na situação antes. que foi. E com as criaturas que foram, digamos assim. Pronto, acho que eu não dei spoiler. Porque a gente nunca viu nada do gênero antes. Até eu, que já li bastante coisa de lobisomem, eu nunca vi nada parecido antes. Eu achei muito interessante. Achei interessante a parte da treta ali que tem os primordiais. Os originais. Os originais. Primordiais. Dá no mesmo. Enfim. A situação, a explicação de como eles viraram os originais. Eu não sei como serão os próximos livros, porque eu imagino que sejam vários. Porque essa história tem muito pano pra manga. E vai dar uma série muito boa. Com certeza. Excelente. E assim, eu já fiquei imaginando... Tipo igual aconteceu com Anjos da Noite, ter eu esqueci o nome que spin-off? Um spin-off, mas com a história original. Olha que maneira que ia ser. Ia ser muito legal, Aí, cara. Fábio, fica a dica. A gente gostaria de saber, entendeu? A situação que essas coisas aconteceram. E o pós lá na frente, né? Que aí daria pra acompanhar a história. O reflexo, cara, ficaria super demais. Inclusive, esse universo foi bem bacana. Dá pra fazer vários spin-offs com outras alcateias, por exemplo. Com outros personagens. Se naturalmente o Fábio quiser continuar com a visão dos lobisomens, mas ele também pode ir para a visão das outras espécies. Porque eu super gostaria de ver a parte das asas. Sim, dos alados. Eu esqueci o nome. Acho que é alados que chamam. Eu esqueci, porque eu já tenho um tempinho que eu li. Enfim, gente, o que a gente tem pra falar pra vocês, pra fechar aqui, é que esse livro é muito bom, vale muito a pena ser lido. Olha, é um ótimo livro realmente pra você ir pra um lugar que você sabe que você vai se estressar, porque esse livro vai te desestressar rapidinho. Porque é muito legal a história, você vai rir, você vai se divertir, você vai ficar apreensivo, você vai ficar ansioso. Só não dá pra chorar, porque não acontece, acho que nada dramático nesse ponto. Tão dramático a ponto de emocionar a gente o suficiente pra... Esse livro é uma ótima fantasia e aventura. Perfeito. Nossa, foi uma excelente combinação de fantasia com aventura, realmente. Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Na descrição do vídeo tá o link das nossas redes sociais. Vai estar também o link de compra do livro. Desse livro. Né? E não esquece de conferir a resenha escrita do... vai estar a rede social também do Fábio Vera Cruz, tá? E todas da História Pendragon também. E não esquece de conferir a resenha escrita que tá lá no nosso blog. O link também tá na descrição do vídeo, tá? A gente fica por aqui. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau.